Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Boêmio, com esse que vos fala, com muito carinho e muito respeito a você, eu mesmo, Dorian Milfon. E hoje, gente, eu vou contar aqui pra vocês como foi a nossa primeira viagem depois que a gente chegou aqui na Irlanda, qual país nós escolhemos e o porquê. Então fica aí que eu já conto. Então, pessoal, em 2019, depois de ter resolvido muitas coisas aqui, muitas coisas importantes, e depois de já ter viajado a algumas cidades aqui mesmo, da Irlanda, nós decidimos pela primeira vez viajar para um outro país europeu e escolhemos nada mais, nada menos do que a capital francesa. É isso mesmo, gente, escolhemos Paris. E eu vou aqui contar para vocês um pouco da nossa impressão, um pouco do que a gente, da nossa percepção dos parisienses e da cidade em si, que realmente cumpre a proposta de ser uma cidade diferenciada, uma cidade linda, a cidade luz realmente. Então, vamos. Então, pessoal, depois de termos, né, no caso, eu e minha esposa na época, depois de a gente ter se organizado com férias, a gente procurou um hotel bem legal, então decidimos finalmente viajar e fomos para Paris. Chegando em Paris, a gente desceu no aeroporto chamado Belvais. A gente viajou pela Ryanair e depois desse aeroporto a gente pegou um ônibus, eu acho que de uma hora ou 40 minutos até Paris. Chegando em Paris, né, a gente estava um pouco cansado da viagem, toda a empolgação, com poucos minutos, assim, eu acho que uns 20 minutos, assim, o ônibus, depois de ter entrado na cidade, eu vi de longe a Torre Eiffel pela primeira vez. Então vocês imaginam a emoção de um sertanejo, assim, naquele momento tá ali em Paris e vendo de longe a Torre Eiffel. A impressão que eu tive, gente, não sei se vocês conhecem algumas cidades do Nordeste, como Fortaleza, Recife, uma arquitetura já diferente aqui da Irlanda. Alguns prédios, como aqueles prédios que nós conhecemos no Brasil, assim, tipo aqueles prédios que a gente vê em Recife, Fortaleza, me remeteu, logo na chegada, assim, me remeteu a algumas cidades brasileiras na questão de arquitetura, tá, gente? Então a gente chegou, desceu do ônibus e foi dar uma volta ali ao redor de Paris. Então eu só tive a percepção que realmente estava em Paris depois que eu entrei em um shopping. E assim, esse shopping era incrível e muito caro, muito caro, muito caro mesmo. E tudo era muito bonito, tudo era muito elegante e tudo realmente com aquela característica que a gente via nos filmes, daquela coisa parisiense. Então ali foi que eu realmente tive a percepção que eu estava em Paris. Gente, não que tudo em Paris seja caro, tá? Mas esse shopping que a gente logo de cara entrou, que ficava perto de onde o ônibus deixou a gente, era um shopping assim, bem classe A, vamos dizer assim, bem ternos de 5 mil euros, 4 mil euros, assim, era uma coisa realmente bem cara mesmo. Então logo depois, gente, a primeira dica, a gente foi fazer o nosso Navigo, que é o nosso cartãozinho para andar no transporte público de Paris, tá, gente? É bem legal porque você não vai perder tempo, você pode andar de trem, de ônibus, tudo com esse cartão aqui, tá? E assim, eu super indico o Navigo em Paris. Sim, pessoal, e lembrando que a melhor forma de se locomover em Paris é de metrô, tá? E as estações são enormes. Caso você não faça o Navigo, como eu fiz aqui com minha esposa, a gente fez, você vai pegar um ticketzinho, você vai pagar lá. E assim, às vezes, dependendo se você não for andar muito, então às vezes vale a pena, tá? Ele vai lhe dar um ticketzinho igual a esse aqui, tá bom? Então, gente, Paris é uma cidade assim que tem muito, mas muito o que fazer. Nós, pelo menos, a gente visitou a Torre Eiffel, subimos na Torre Eiffel, fomos ao topo da Torre Eiffel, depois a gente foi conhecer o Museu do Louvre, que é incrível. Depois a gente foi pra Disney, tá, gente? A gente recebeu até um cartãozinho aqui de fotos da Disney aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Bem legal. E outra dica bem importante é o Picard, né? Que foi minha esposa pesquisou esse lugar aqui. A gente gostou muito. Que são locais que vendem comidas feitas por chefes franceses. E você pode comprar e levar, ou também você pode consumir lá. São comidas rápidas,
E muito, 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 muito bom mesmo, assim, eu super indico e você ainda economiza uma grana, tá? Outra coisa, gente, sobre os parisienses, nós achamos eles realmente um pouco frios, eles não gostam muito de falar inglês, assim, eles são bem focados realmente no francês. Então, para quem fala francês, nenhum problema, mas para quem fala outro idioma, talvez, isso também não é uma regra, possa ser que tenha alguma dificuldade na questão da comunicação. Mas assim, Paris é uma cidade pronta mesmo assim para receber milhares e milhares de turistas. A gente no Museu do Louvre, quando foi ver o quadro da Mona Lisa, eu vou deixar aqui algumas fotos depois, a gente ficou impressionado pela quantidade de pessoas por minuto assim entrando e vendo as obras de artes das mais diversas que vocês possam imaginar, obras incríveis assim, até peças de antes de Cristo, peças de 4.000 anos atrás, assim, e assim realmente vale a pena visitar o Museu do Louvre, visitar o Rio Sena, ficar um pouco ali no Rio Sena, curtir Paris, curtir aquela paisagem maravilhosa, aquela cidade maravilhosa. Eu também me lembro muito bem uma cena que ficou aqui gravado, foi que eu e minha esposa a gente ficou parado assim em frente ao parlamento, ao Senado, né, ao Senado francês, e muitos funcionários do Senado Federal francês chegando para trabalhar de bicicleta, assim, e a gente viu aquela diferença, né, dos nossos políticos, tudo com carro, tudo com segurança, assim, e pessoal do mais alto escalão do governo francês indo trabalhar no Senado Federal de bicicleta, assim, aquilo marcou muito a nossa memória. Também tive a oportunidade de comer o tão famoso escargot, né? Tive coragem lá de pedir, a gente foi em um restaurante bem legal, e minha esposa pediu um fondue, e eu pedi um escargot, que a gente queria provar comidas típicas francesas, mas, pra falar a verdade, tá, gente, eu senti até um pouco de dificuldade de pegar, porque é um talher diferente, e tinha um pessoal próximo, eu fiquei um pouco envergonhado, assim, mas deu tudo certo, graças a Deus. Depois de a gente comer a comida típica francesa, a gente terminou caindo em um restaurante grego, porque Paris, gente, também é uma cidade cosmopolita e tem gente do mundo inteiro. Pessoal, a gente ainda comprou alguns souvenirs aqui, ó, vou mostrar pra vocês, bem clássicos, sininho. A gente comprou tudo próximo à Torre Eiffel. Tem muitos imigrantes lá, inclusive de toda parte do mundo, mas a gente notou assim, bastantes imigrantes das colônias francesas, né, alguns africanos, assim, e é bem intensa essa questão da imigração em Paris. A gente até percebeu que é um problema assim para a cidade, a questão do excesso de imigrantes, mas assim, no geral, Paris é uma cidade incrível, super indico. É uma cidade segura. A gente estava até um pouco preocupado porque a gente viu alguns vídeos falando sobre os pickpockets, que nada mais são do que as pessoas que roubam sua carteira. Mas assim, Paris não é uma cidade violenta, de ter assalto à mão armada ou algo do tipo assim. E a gente conheceu também a Champs-Élysées, que é uma das avenidas mais caras do mundo. E assim, foi incrível, gente. Lá tem as maiores marcas, as marcas mais famosas. E a gente ficou assim, deslumbrado. Conhecemos também o Arco do Triunfo, tudo que a gente tinha direito. A gente só não conheceu, a gente apenas não conheceu o Palácio de Versalhes, né? Porque assim, realmente a gente estava muito cansado, porque todo dia a gente ia conhecer 2, 3 pontos turísticos assim, de metrô, e a gente ainda foi pra Disney. E a Disney é outro vídeo que eu vou fazer aqui, tá, gente, depois. Mas assim, a Disney de Paris é incrível, gente, incrível, grande. São duas Disneys, assim, uma mais de parque e a outra mais voltada assim para os personagens da Disney. E eu vou deixar aqui algumas fotos, tá? Curte e compartilha, coloca aí na descrição aí do canal, escreve aí alguma dúvida, manda mensagem, tá, gente, pra gente poder fazer mais conteúdo aqui pra vocês, com mais detalhes. Eu agradeço muito aí, tá, gente? Curte, compartilha e se inscreve no canal.